Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, boa noite. Boa noite. Bem-vindos novamente a esse encontro. E antes de mais nada, dia 2 de setembro, hoje vamos valorizar a nossa vida, vamos valorizar os ipês amarelos que nos lembram, da valorização da vida, que vale a pena ter uma vida sã e saudável. Então, iniciando a nossa tarefa, antes de a oração, vamos todos já nos conectar no Setembro Amarelo e valorizar a vida, ouvir o nosso semelhante, prestar atenção em nossos familiares para dar esse suporte a todos. É isso, por enquanto. Que as bênçãos de Mãe Maria, nesse momento, possam acolher nossa vontade, nossa intenção amorosa, de transmitir um alerta, um autoconhecimento, um auto-olhar dentro do nosso coração e falarmos hoje de uma mensagem muito simples, um tema muito simples, através de Emmanuel, psicografado por Chico, nosso querido Chico, do nosso livro querido, Palavras de Vida Eterna, trazendo sempre um alerta, com exemplos de Jesus, nosso maior mestre, nosso modelo, Filho de Maria de Nazaré, que estamos abençoando nesse momento mágico da energia brasileira, horário do Ângelus, que nós possamos entrar nessa egrégora, e que essa egrégora, em nome de José, de Maria, de Jesus, visitem todos os lares e abençoe aonde há necessidade de uma intervenção maior, seja na tristeza, seja na violência, no desentendimento. Não vamos fixar palavras afirmando-os negativamente. Vamos fazer exalir, fazer fluir a nossa reflexão de paz, que contém palavras, gestos, vontades, sentimentos e emoções. Que Maria visite cada lar, abençoando e tirando a tristeza que leva à depressão, fazendo as pessoas desistirem da vida. Não é esse o fluxo. A verdade é que Deus nos criou para sermos felizes e alegres. No finalzinho, vou fazer um atento, um alegre, cantar
de uma frase quase, um versinho só, de alegria de vovó Tati. Em nome de Maria de Nazaré, que a alegria brilhe nos seus lares, na luz azul que se monta. Pedindo licença para começarmos o nosso trabalho e para abençoar a Estação da Luz Tavares, que permite levar a nossa reflexão a todos os lares nas bênçãos do Pai Celestial. Assim é. Nossa, Bom, antes de mais nada, vamos fluidificar a nossa água. Coloca perto, nesse momento, das nossas reflexões. E quando finalizamos, fazendo a prece de fechamento, você mentaliza nessa água toda a energia necessária que os anjos de Maria, que os nossos mentores e guias espirituais possam estar nos ofertando para o nosso bem-estar. Então, Palavras de Vida Eterna, capítulo 65. E o tema, defesa. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for confiado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, e sim o Espírito Santo. Jesus. Por Marcos, capítulo 13, versículo 11. Depois vamos interpretar bem essa passagem. Mas vamos lá. Se tens a consciência tranquila no cumprimento do próprio dever, guardas em ti mesmo cidadela e refúgio. Não te percas em conflitos inúteis, nem te emaranhes nas explicações infindáveis. Acusado de mistificador, responde com o devotamento à verdade. Acusado de malfeitor, responde fazendo bem. Por todas as culpas imaginárias em que te cataloguem o nome, oferece por resposta a prestação de serviço. O fruto revela a árvore. A obra fala do homem. Quem te provoca através do escárnio mostra-se mal informado ou doente, e quem te fere através do insulto traz consigo pensamentos de ódio e destruição. Não lhes sanarias o mal à força de palavras somente. Dá-lhes a conhecer a própria rota no trabalho edificante que realizas, e a luz divina inspirar-te-á o verbo justo no instante certo. Meditando sobre a atitude do Cristo, ao deixar justiçar-se nos tribunais terrenos, ante a sanha dos cruéis detratores que o içaram à cruz, somos induzidos a pensar que o Mestre, centralizando-se nas construções da vontade do Pai, teria agido assim por ter mais que fazer que gastar tempo em defesas desnecessárias. O que convida esse texto, né? A Sueli vai destrinchá-lo, mas o que convida, né? Não rebata as agressões, com pensamentos, com ações. Acolha, entenda, perdoa, tenha compaixão e perceba que aquele que vem, que te agride, que te culpa, que te intitula, às vezes ele não tem a compreensão que nós já temos. Então, Sueli, faz o teu discurso e eu vou dando meus pitacos. Tentar me disciplinar hoje no horário. Pois é, defesa. Defesa é um instante em que a gente se usa de armadura para tentar bloquear tudo aquilo que a gente não quer, ou onde a gente vai, um ambiente que a gente vai pela primeira vez. Então a gente já vai se defendendo com os pensamentos, quem eu vou encontrar, quem vai estar lá. Então, quando a gente fala defesa, parece que é só algo de conflito ou de luta, mas não é. Nosso inconsciente, que está muito atribulado, eu vou tirar o meu óculos porque a iluminação está gerando como eu preciso ler. A defesa, a gente se reveste dela e às vezes é inconsciente. Como inconsciente? A gente
a qualquer momento do dia a dia, na vida de relação, a gente tem, assim, atitudes no silêncio, julgamento, e estar indicando algo para frente, ou silenciando, não comenta, mas a gente é artífice desses momentos vibratórios, né? De ter que se defender e às vezes aludir como sua defesa, por isso que eu pratiquei, ou por isso que eu falei isso, eu estou me defendendo. Então, eu ousei procurar a amplitude da palavra, que a gente sempre me beneficia, porque a gente vai buscar um todo, né? Pequenas partes de significado para chegar nesse todo que é o nosso título de hoje. Eu achei muito interessante a colocação, você fecha o livro, a colocação de Jesus, né? Em Marcos ele é citado. Como que Jesus, nesse trabalho de descer para a terra, que ele faz todo esse alerta, né? Eu posso desse primeiro pedacinho. Portanto, tudo que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também, vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. O que ele quer dizer com isso? É do capítulo 66. Você está lendo 66? Você leu 66? Não, é leu 65. Perdão, pessoal. Virou a página. Estou lendo. Quer que eu leia? Por favor, Defesa, o capítulo 65 do livro Palavras de Vida Eterna. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não me estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for confiado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, e sim o Espírito Santo. A intuição e a inspiração, né? Portanto, quando a gente fala que está se defendendo de alguma coisa, a gente está sob esse aspecto espiritual. E a gente tem que acreditar que a nossa força de dizer não, ou de concordar com o do que estão acusando, ou que nós vamos dar força para o acusado, aquilo que estão fazendo sobre alguém, a gente está sob o efeito do Espírito Santo. A gente está sob uma ordem espiritual. É a lei. Então, procuremos, então, voltar ao primeiro parágrafo ali. Se tens a consciência tranquila no cumprimento do próprio dever, guardas em ti mesmo cidadela e refúgio. O que é esse refúgio? Esse refúgio é a fé e a confiança. Quando a gente tem certeza daquilo que a gente quer, que a gente é leal a uma força espiritual, como do Espírito Santo, como ele está alertando lá, a gente pode até observar uma contenda ou opiniões que ficam atreladas de repente, começam a fazer um aquecimento indesejado numa roda de conversa, e você tem que, com licença, posso dar uma opinião, posso dar uma sugestão? Não, quem é você para dar seu palpite? Não, eu estava ouvindo, e você, sobre a sua coragem e força, porque você não está combatendo um saber, você está levando uma opinião sensata. Você tem que ter coragem, como ele diz ali, você está sob um efeito, você está podendo suprir aquele falatório todo. E que nem o primeiro parágrafo também coloca outra, se a coisa te incomoda ou vem, né, uma balbúrdia, uma confusão, às vezes é melhor você silenciar, né, se retrair, porque você sabe que aquilo não é para você, ou aquele tipo de vibração, conversa não vai levar nada. Então, você se retrai, que às vezes pelo exemplo, melhor do que por palavras, pelo exemplo do silêncio, as pessoas percebem que é desagradável ou está fora da... Chegaremos. A defesa pode ser considerada também um escudo. Eu visto o meu escudo, não quero nem saber, nada me pega.
As pessoas na Umbanda também tomam seu banho de defesa, porque elas são muito cutucadas, né? Visitadas. Suscetíveis de agressão, né? Sim, e também pela faixa vibratória primitiva, mais terra, alguns obsessores se apresentam. Então, a Umbanda sempre passa uma receitinha de banhos de erva, o cheiro, o perfume, a própria energia faz o campo vibratório te proteger. É uma defesa. Defesa também é um escudo. Defesa também é uma proteção, um bloqueio, um resguardo, como o Maurício falou. Resguarda as tuas palavras. O campo vibratório não está bom para ser falado aqui. Eu vou apanhar, todo mundo vai vir encontrar mim e pode virar um jogo. Porque dependendo da nossa empatia perante o grupo, ou simpatia ou não simpatia, simpatia ou não simpatia, que é a antipatia, a gente pode ser massacrado com palavras, desacreditado. E por que eu entrei nisso? Porque você foi desavisado. Você entrou com aquele afã de tentar mediar e você não estava vigilante. O seu bom senso era: não faz parte, não tenho que decidir por ninguém, não faço parte desse grupo, isso estou escutando, se retraia, vai voltando, vibre. Acho que ia falar, faça uma oração, vibre mentalmente. Limpe seu campo e proteja-se, defenda-se vibratoriamente. Mas o inconsciente está por aí, a vida de relação está aí, a gente está numa fila, ou a gente está num aniversário, a gente está num colóquio gostoso com pessoas, e as coisas vão surgindo, as palavras vão surgindo. De repente a gente quer tomar conhecimento, falar alguma coisa. Participar, né? Sim, mas aí a gente é desavisado. São só alertas, pequenos alertas para a gente refletir. Você já passou por isso? Acredito que sim. Estamos falando de defesas. O mundo está sem defesa. Qual é a defesa dos que estão em conflito? É o armamento. Qual é a defesa do espírita ou do cristão ou de qualquer crença filosófica que é contra aquele conflito? A nossa defesa, para eles, é oração. É sublime e sutil. Sueli, você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito no magnetismo da força da oração, da minha fé junto com a fé dele, com a fé de todo o universo, que é contrário ao que está ocorrendo em determinados cantos do nosso planeta, e a gente fica aqui no Brasil com todas essas benesses do Brasil, a paz que aqui é gerada, porque a gente alimenta esse sentimento nas nossas atitudes. São pequeninas, mas eu estou em paz. Eu estou fazendo o meu melhor hoje para todo mundo. Eu estou fazendo o meu melhor, fiz o meu melhor ontem na palestra. Fiz o meu melhor ontem hoje com a minha auxiliar de limpeza. Quer dizer, eu procuro estar dentro de uma empatia. A defesa, então, é empatia. Oi, por que não pode ser? Quando a gente está dentro de uma sintonia positiva, a gente está se defendendo. Está protegido, né? Defesa, proteção. Aliar-se, estar perto, estar junto. É empático. A palavra que você quiser. Estou falando de defesa, num amplo campo vibratório. Material, físico, minha casa, a vida de relação e a minha crença, que pode ajudar em muitas situações. Você está falando em defesa, e você falou, né, da Umbanda, dessa proteção Sim. que a gente tem, né? E aqui, no texto, ele fala mais da defesa contra as agressões, porque ele usa o Cristo como exemplo, né? Tudo que ele passou e ele se defendeu no silêncio, que você vai finalizar. Mas a defesa também pode ser a oração que te protege para não entrar já nesse campo. Se você tem que ir a algum lugar e sabe que lá você vai encontrar dissensões ou desentendimentos, já se proteja, já monte a sua guarda, a sua defesa com a oração, acreditando que os mentores estarão com você e você não vai passar por uma situação desagradável. Caso ocorra isso,
Então, aí, silencia, conta até 10 e deixa que a pessoa coloca, porque é o que a gente fala, às vezes a gente entra num departamento, numa empresa, numa loja, num lugar qualquer, e a pessoa está com um problema, e de repente ela te descarrega uma coisa, você não é merecedor disso. Então, a defesa aí, no caso, é silenciar-se. Não bater de frente com a pessoa, porque você tem que ter compaixão e entender por que ela agiu assim. Você tem que estender as mãos, porque ela está precisando pôr para fora. Então, ser cristão, né, seguir os exemplos do Cristo, é isso. Então, na amplitude da palavra, o que é defesa? Ela pode ser um escudo de proteção, ela pode ser nosso veículo invisível. A gente pode materializar uma roupagem invisível, chamando as forças protetoras, para que a gente não passe por situações desagradáveis em algum lugar que a gente tem que passar. É uma defesa, não é? Não é material. Sim, mas é uma defesa. A Fé. É a fé. É o produto. Essa defesa de estar envolvida com a vigilância, ela gera uma ação. Essa ação é uma estratégia. Essa estratégia de se alguém que me acusa nessas conversas que eu citei no início, é lógico que eu vou me defender. Na vida cotidiana, nosso dia a dia, se eu for acusada de alguma coisa, eu vou buscar uma ajuda de um advogado para me defender. Estou na vida de relação, estou sendo acusada injustamente, eu vou por todos os meios legais para buscar a minha ajuda de defesa. É a lei que me dá cobertura para tudo isso. Mas, quando alguém sabe, no meu ciclo de amigos, no meu ciclo de trabalho, que eu fui injustamente colocada numa situação a minha imagem ficou muito visível, muito acentuada. Em evidência. Em evidência, eu fico contaminada com os pensamentos de todos. Seja que se eu sou livre de tudo que estão me acusando, se eu sou culpada, se eu não sou culpada. Então, eu fico dentro de uma egrégora de julgamentos. E eu não estou nem um pouco preocupada, nem me ligando com essas sintonias. Eu estou tentando, com o meu advogado, fazer todo o retrospecto de que tudo isso está acontecendo. Sou culpada? Sou inocente? Isso aqui é só um exemplo de que esse escudo de proteção pode acontecer, eu tenho que buscar a lei e vou me defender. Mas tem todo um trâmite de vigilância que eu esqueci de fazer. Porque os pensamentos vêm, eles se contagiam e se contaminam por palavras de baixo calão, por preconceitos, por intolerância. Estou me usando como exemplo, intolerância à minha pessoa, ao meu falar, ao meu agir, e etc, etc. Então, nós temos que colocar-nos no lugar dessas pessoas que estão nessa evidência. Será que é tudo isso? A gente precisa perceber duas versões dessas histórias. Jesus, dentro do texto, mantém ele aberto aqui. Jesus, nesse falar todo de Emmanuel explicando a trajetória de defesa de Jesus, ele mostra que ele se manteve calado. Quando ele não podia, para a multidão que estava enxotando ele lá perto dos judeus, ele se calou e ele foi se retirando, porque não adiantaria perder tempo para poder falar com eles. Para que eu vou perder meu tempo? Eles não vão entender o que eu vim fazer. Eles já estão me criticando há muito mais tempo. Isso vai fazendo parte de uma conduta, de uma vestimenta invisível de Jesus na sua peregrinação e em tudo que ele veio fazer. É o finalzinho aqui. Quando ele fala que Jesus vai, né, ele fala assim, mais ou menos, que ele vai para a crucificação, mas ele sabe
leva no silêncio, que ele não se defendeu, não gritou, não se rebelou. Eles queriam que se rebelasse. Veio fazer o quê? Você é pai de Jesus, filho de Deus. Fale. E ele, de que vai adiantar? Tem que ser por onde? Pelo exemplo. Pela atitude quieta. Tem um exemplo. Nosso, Kardec, quando começou a aceitar as mesas, frequentando o centro espírita, vendo lá, irmãs. Não eram centros espíritas, né? Eram casas, que recebiam espíritos. A irmã do Fô, irmãs do Fô, estava ali, numa das experiências dele. Ele começou a ser criticado, o jornal criticava, ele não tinha apoio. Mais tarde, seus livros foram todos queimados. Ninguém acreditava, porque ele não era nada. Como é que um homem professor daquela categoria aceita essas burrices de acreditar que existe vida após a morte? Ele não foi ao jornal, mídia, nem sei se tinha rádio, né? Eu acho que não. Ele não foi se defender. Perda de tempo. O que ele fez? Ele usou do exemplo de Jesus. Se calou, se aquietou. Divaldo dá tantos exemplos nos riozinhos que a gente ouve ele no YouTube, os TikTok da vida. Te jogaram tomate. Ele não acredita em você. Você foi chamado para dar uma entrevista e ele te caluniou. E você não se defendeu. De que adiantar? Ele já tinha uma ideia formada de mim, desequilibrado, porque eu não sou aquilo. Eu falo em nome das espíritas, eu tenho uma categoria espiritual e eu já dei as minhas mostragens. O que eu sou capaz? O que eu vou fazer? Eu sigo Jesus. Que é mais que Chico, aquele anjinho ali, quieto, calmo, só tinha amor para falar, no olhar, no levantar a cabeça, no levantar, estender a mão e criticar o quê? Que usava peruca. Olha onde eles iam buscar. E como que o Chico ia se defender? Ele se defendeu humildemente. Eu sou careca, me acho feio. Vou usar a peruca para ficar menos feio, para não assustar as pessoas. Mais ou menos isso. Então, gente, tem uma carreira de exemplos, de métodos, de pessoas se defendendo. Isso não é covardia. Também não é aquela palavra, né? Quem cala consente. Não é isso. Tenho certeza de que o que eu estou fazendo, a minha verdade é que está errada, mas é a minha verdade. Vou mudar? Porque eu sou o que sou. Eu já estou una com Deus, com a crença que eu aceitei. Sou reencarnacionista. Podem falar o que quiser. O que eu faço? Eu me retiro do grupo. Eu me retiro da família, como muitas vezes nós fizemos. Não nos aceitam. Eu vou ficar brigando, vou ficar me defendendo. Não precisa. Então, o maior modelo de defesa foi Jesus. Esse texto mostra direitinho. Vou continuar as minhas reflexões onde eu escrevi. Senão, eu já encurtei tudo. Já contou coisas agora, do fim. Mas uma coisa que ela falou, que é a questão da família, né? E muitos, né, pelo nosso silêncio, muitos que desacreditavam, não vou dizer que nos acusavam, não, nunca chegou nesse nível, mas muitos que desacreditavam da nossa crença, acabaram vindo um dia conversar, trocar ideias, porque começou a perceber, né, que na nossa postura, a gente não entrava em combates, não entrava em disputas, nem nada. E a pessoa começou a vir, a perguntar, a se interessar, não se converteu. Mas ouvia muito e acreditava também, né? Por quê? Por causa do nosso silêncio. Se você não quer acreditar, tudo bem, eu acredito. Então, Perdão. Se eu precisar de uma
me defender de uma acusação grave, eu vou, pela lei, procurar um advogado. É meu direito. Mas apontar e acusar sempre fez parte da natureza humana. Não nos percamos em conflitos desnecessários. Isso é invigilância. A defesa é um ato inconsciente do nosso ego, uma resposta imediata da mente. Acontece alguma coisa, você já quer. É um instinto, né? Estamos sempre procurando nos defender internamente, que é o instinto, e pensando na opinião alheia. Meu Deus, né? O que vão pensar de mim com essa blusa? O que vão achar de mim com esse cabelo? Eu fico me martirizando para agradar as pessoas. Eu preciso me defender com algumas palavras antes que eles me vejam, me elogiam ou tiram, né? Façam algumas observações desnecessárias e eu vou ficar intimidada. Não, eu vou para cima com o meu eu. Eu vou e... E vai no embate? Não, eu vou para cima do ambiente que eu tenho que ir, vestindo a roupa que eu estou, que você ia entrar no embate? Como eu quero. Não, porque eu sou mais eu. Eu estou feliz. Não vou me entrar em embates, muito menos em pequenos embates supérfluos que nem precisam me defender. Ah, por que você está assim? Porque eu gosto. Eu pintava quadros e as pessoas falavam: por que você pintou aquilo ali de amarelo, que fugia totalmente ao que era expresso natural? Eu falo: porque eu estava de briga com o amarelo e eu procurei fazer. O duro é argumentar com as pessoas. Por que eu tenho esse gosto? Por que eu estou usando sapato marrom quando a moda é preto? Sabe? Isso é cansativo. Então é melhor calar, dar um sorriso e falar assim: é porque estava muito apertado o preto, hoje estou muito inchado. Sai, deixa ele. Ele dá uma resposta, ele queria uma resposta. Ele queria que você entrasse na dele. Você não entra. Você é mais você. Você tem coragem, é guerreiro, tem fé. Você já sabe, tem convicção do que você quer da vida e quem você segue. E como ele te nutre, como você tem força e esperança para poder realizar. Muito bem. Não vamos nos deixar levar por esses pensamentos. Ficaremos atados ao medo, inseguros, desequilibrados, principalmente por acusações falsas que não faziam parte daquele momento, não é? O medo dessa intolerância gera dissabores. Nos congela, desmotiva, perdemos raciocínio, não vemos saída para essa situação infundada. Isso é contagioso, porque gera um mal-estar dentro da gente, gera uma tristeza que pode vir a acontecer uma depressão. Não vou mais à casa de fulana. Eles ficaram me criticando pela roupa, pela maquiagem, pela joia, por isso, pelo meu gosto. Aquilo vai me dando uma insegurança, vai minando a minha segurança. E eu reajo. Isso é psicológico. Isso está ligado ao meu ego. Por isso que a gente tem que ser motivado em tudo que a gente vai. Eu estou com Deus. Eu vou e enfrento. Sou mais eu. Com segurança e convicção. Sempre. E silêncio. Eu falo muito e aí, silêncio. Então, nós também poderemos ser os acusadores. Nessa festa que eu sou, essa ficção que eu estou criando, eu fui lá com aquela roupa, aquela maquiagem e tudo mais, me olharam, né? Mas eu também comecei a olhar a casa da pessoa, o que está sendo usado, e de repente eu crio uma sintonia com alguém e nós começamos a acusar. A comida que está ruim, desnecessário. Porque a minha palavra ganhou força com o outro e nós criamos uma egrégora negativa, maledicente. E não fica por ali. Alguém ouve e fala: eles estão falando mal da sua comida. E vai gerando. E o bolo vai crescendo. Olha o fermento aí. Então, gente, cuidado com a não defesa, a sua. Mantenha-se vigilante em todos os sentidos. Para termos a consciência tranquila, precisamos também estar despertos e perceber se não estamos agindo em igualdade. E quem sabe
nós tropeçamos no falatório, que nem eu estou falando da comida, e também estaremos acusando. Vamos nos vigiar para termos a consciência limpa e por atitudes no bem. Não cairemos constantemente em falatórios e apontamentos. Por quê? Vamos nos lembrar de Jesus. Que atire a primeira pedra quem não errou. Não é quem esteve pecado. Quem nunca errou. Mas a gente precisa ficar continuando errando. Nesses lugares gostosos que a gente é convidado e de repente a gente freia e fala, não vou mais, porque não sou bem recebido. Você achou que não? É porque você foi invigilante e entrou no turbilhão, como numa quadra de esporte, onde todo mundo xinga e vibra, você entrou quietinho, de repente você está lá também, igualzinho. Isso é contaminar, isso é convulsionismo. Então é preciso dessa vigilância de defesa. Defesa são comentários, atitudes e comportamentos agressivos que podem nos fazer cair na baixa vibração, baixando nossa frequência, levando-nos a cometer erros. O arrependimento é um ato de humildade. Falemos a verdade. Defender-se nem sempre necessitamos verbalizar contra os ataques recebidos. Como eu falei, Kardec sempre foi atacado, mas nunca respondeu aos ataques da imprensa na época, né? Utilizemos do seu silêncio, não como covardia, mas como uma coragem interior. Não devo, não temo. E a nossa conduta moral deve estar sempre em equilíbrio. Nossos objetivos, no bem maior, nos guiarão. Pega o primeiro parágrafo. Se tens a consciência tranquila no cumprimento do próprio dever, guardas em ti mesmo cidadela e refúgio. Não te percas em conflitos inúteis, nem te emaranhes nas explicações infindáveis. Refúgio. O que é o refúgio aqui que ele cita? Refúgio é se guardar. Como Kardec, insultado por todos os lados, tentando desistir de tudo, das pesquisas, inclusive, nós não teríamos a codificação que nós temos hoje. Tantos livros, tanto saber. O Espírito da Verdade junto com ele, trazendo confie, confie, confie. Então, nós temos que buscar esse refúgio. Onde é o refúgio da gente, Maurício? Qual é o refúgio? Em primeiro lugar, eu acho que é você se recolher, buscar a resposta dentro do teu coração, do teu interior, porque a intenção parte dessa centelha divina que habita em nós, né? Então, o meu refúgio é me recolher em silêncio e não me deixar desequilibrar pelas agressões ou pelas falas dos outros. É isso mesmo. Foi o refúgio de Kardec que deu a garantia de que ele ia continuar. O Cristo também, né? Sim. Esse refúgio é o silêncio guardado aos ataques, como na postura de Kardec que eu estou usando hoje aqui. Porque, às vezes, há os equívocos. Depois que eles viram tudo que ele fez e se sentiram humilhados, porque eles perderam. Kardec venceu com uma verdade. Foi constatado que os espíritos conversavam, voltavam para conversar. Não era uma mesa que girava e se levantava. Eram seres que tinham desencarnado e traziam mensagens do outro lado, como é até hoje, para dar respostas e falar. Alento, né? Trazer alento, trazer... Sim, o consolo. Consolo. O consolador prometido. Não é? Então, por vezes, esses equívocos são difíceis da gente descrever. Equívocos não são bem explicados, levam a outros emaranhados e será perda de tempo. Porque até se provar que amarelo não é azul, vem muitas constatações. Muitos querem tirar proveito disso e ganhar. A mídia
é um exemplo disso tudo. Por que eles não dão boas notícias da mídia? Por que eles ficam usando daquele que levou um soco, ou marido que matou a mulher? Porque isso gera equívocos das duas partes. Eles ficam vendendo os equívocos. Eles ficam vendendo notícias fake. E a gente vai comprando, a gente vai... Corta. Quando a gente fala novamente sobre benditas mensagens que a gente ouve, são fakes, não servem, não estão dentro de uma proposta boa, de bem, de luz, iluminadas. Então, esse silêncio, me perdi aqui. Essa estava aqui, será perda de tempo. Jesus deu-nos tantos exemplos de não ter sido deu tantos exemplos para todos nós. Xingavam ele de mistificador, acusavam, de falsário, de mentiroso, de explorador, de revoltado. E sempre respondeu em sua defesa com silêncio, porque não houve tempo a perder. Ele trazia uma verdade que incomodava. Ele sabia da sua trajetória, ele sabia que ele tinha que ir pregar, receber, conversar, constatar seus milagres, curar, tudo isso com exemplos, criar entre os 12 meninos que estavam com ele, a noção de crer, de crédito, dar as palavras para que eles anotassem, vissem que não era fingimento. Eles mesmos chamavam a atenção de Jesus. Mestre, por que você não se defende? Olha o que Judas fez. Como Judas queria que Jesus lutasse para ganhar dinheiro, aproveitar aquilo tudo para ganhar mais, para eles poderem fazer mais, viajar mais. E Jesus sabia o que ele tinha vindo fazer. Não adiantaria perder tempo. Então defesa definitivamente é perder tempo quando não vale a pena? Justamente. O exemplo maior é de Jesus. Então, ele trazia essa verdade que incomodava, mas nunca desistiu do seu serviço, do serviço ao seu Pai, deixando as Escrituras aos apóstolos. A sua maior lição foi seu maior exemplo. A passagem de Jesus entre nós trouxe-nos a coragem para aprendermos a sermos melhores. Uma nova construção. Reencarnação. Cada reencarnação, a gente esquece algumas coisas. Graças a Deus, faz o nosso melhor. Quando a gente desencarna, vê que avançou um pouquinho. Fica na fila para reencarnar novamente, para depurar mais alguma coisa, quando estivermos aqui novamente. Então, tudo entre nós comecem a aceitar nessa nova escola da vida que temos a nossa própria defesa. A consciência de não mentir primeiro para nós mesmos. Não nos enganemos que somos bons, pueris. Não vamos cair em tentação. A gente cai. Sabe por quê? Em minutos a gente cai. Somos de um planeta de terceira dimensão. Provações e expiações. Estamos nesse conflito lá, gerando vibrações aqui. Como nós podemos ajudá-los? Com oração. Como Gandhi ajudou o Paquistão a não perder a guerra para os ingleses? Fazendo oração. Quando um estiver ajustado num sentimento, numa centelha divina e sagrada, pura, ele consegue. Ele consegue curar, ele consegue fazer a febre abaixar, ele consegue, as pessoas que estão discutindo uma luta, criar um bom senso e acalmar, e a guerra não se expande, ela se encerra. Dá tempo do kamikaze? Não dá, né? Acho que não dá. Acho que dá, mas rápido. Não é sobre defesa. Eu sei que não é defesa, mas é de oração e sim. fé. Mas dá sim. 44. Há 4 dias atrás, recebi uma conversa sobre paz, que eu estou fazendo esse movimento, e me deram uma história bonitinha. Era do Japão.
Na guerra de 1944 para 45, né, 44, 45, existia no Japão um grupo que foi treinado para serem homens-bombas. E tinha um senhor lá, o nome dele era Sen, ele, dentro da crença dele, ele tomava o seu chá, o hábito dele de tomar o chá e vibrar. Ele gostava, aquele chá o acalmava, chamate. Ele, então, quando foi chamado, onde ele morava para ser o homem-bomba e subir no avião, e cair no mar, e nadar até o navio americano, e se defrontar e se suicidar ali, chamavam-se kamikazes. Era da cultura japonesa. Ele sofria muito porque ele deixou a família, um filho, e deixou o filho saber que ele era esse kamikaze, o homem que iria morrer para matar outras pessoas. Aquilo doía muito. Toda noite ele reunia os amiguinhos, os soldados, amiguinhos, e fazia o chá. E ali eles rezavam para a paz no mundo. Quando ele foi convocado para subir no avião, e ninguém chamava eles para subir no avião, eles estavam tudo ali, ninguém chamava, ele ficou incomodado. O que será que está acontecendo? A guerra foi declarada encerrada. Ele chorava muito, todo mundo chorava, mas eles conquistaram, orando. Isso é real, ele morreu aqui em abril deste ano, 102 anos. Ele pegou, agradeceu e deu um jeito de ir para os Estados Unidos falar que ele se arrependia de ter sido notificado para ir lá, mas ele era obrigado pelo imperador. Então ele queria pedir perdão. Que os americanos o perdoassem. O filho ficou doido. Como que o senhor vai fazer isso? Eu vou pedir perdão a um país que eles pediram para eu matar. Mas eu não queria. Eu queria paz. Ele foi tão sincero que ele foi condecorado por um órgão dos Estados Unidos, que agora não me vem, tem escrito, mas aqui não vem. Ele foi o embaixador da boa vontade por muitos anos, nos Estados Unidos, um japonês, que foi um kamikaze e se arrependeu. O tempo todo ele se arrependia, aquilo não fazia parte. E com humildade, né? Com humildade ele foi. Ele ficou lá, sendo mandado para concorrer a Nobel da Paz por 2 vezes, e ele não quis. Ele não recebeu, não quis, não ganhou, e ele ficou nos Estados Unidos dando sustentação daquela paz maravilhosa com o chá. Ele criou a escola do chá aqui no Brasil, onde esse amigo que me contou a história é um dos participantes. Eu falei, como é essa história? Ele falou assim, eu sei porque eu participei. Então, gente, oração. A oração liberta a gente de todo perigo. A gente se vigia e a gente consegue fazer o bem. Essa nossa defesa. Nossa defesa. Que é o assunto. Então, a passagem de Jesus entre nós trouxe-nos a coragem para aprendermos a sermos melhores, essa nova construção. Pois o fruto, como diz ali, o texto, revela a árvore e a obra revela o homem. Olha o Sam aí, um kamikaze pedindo paz. E Jesus nos deixou a verdade. Estou emocionada. Mesmo sendo injustiçado, um dia tudo será revelado. E ante as atitudes do Cristo, em ser julgado, seu comportamento diante de todos, escolheu mais um exemplo da sua autodefesa. Silenciar. Perdoou o judeu, perdoou o ladrão que estava lá com ele na cruz, também sendo crucificado. Ninguém entendeu nada, porque o silêncio dele não falava. O silêncio dele foi estudado, porque o silêncio dele era atitudinal. Silenciar, gente, bastou para o mundo. Ele veio fazer o que teve que fazer, morreu lá, mas bastou. Acabou ali. E Emmanuel também, no livro dele, um livro de Emmanuel chamado Defesa
Não, Não, sobre Deus, escrita por Emmanuel, tem o mesmo capítulo 10, defesa. É curtinho. Se a provocação te busca, não desanimes, segue. O dever a cumprir é refúgio aguardar-te. No calor do serviço, a sombra se desfaz, porque mostra que você é capaz de muito. O buril contra a pedra é a força que a promove, mostra tudo. A dor aproveitada é sempre amparo oculto. Sofre com paciência, Deus te oferece o melhor. Olha que defesa! Em tudo que a gente pode ver alguma coisa. Feriu, tem um sentido. Feriu o meu corpo, a minha mente, me xingou. Ele não sabe o que ele faz. Eu não mereço tudo isso. Só me tem quem me merece. Só me tem quem me merece. E uma interpretação, né, do momento do Cristo, da crucificação, quando ele fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, ele não se dirigia apenas àqueles que estavam ali do lado dele, mas ele se dirigia a todos que estavam levando ele a essa situação, né? A crucificação. Então, perdoa todos aqueles, né? Mesmo aquele que lavou as mãos, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E, diante disso tudo, o silêncio, né? A nossa defesa, o nosso aquietar o coração, aquietar as nossas intenções. E quando nós recebemos uma agressão, quando nós recebemos palavras impróprias, acalmemos, contemos até 10 e vibremos por aquela pessoa. Pai, ele não sabe o que faz. E mais uma vez, reforçando, né, o Setembro Amarelo, valorização da vida. Em paz. Vamos em paz, vamos em amor, em compreensão e perdão, acolher, ouvir e dar o suporte a todos aqueles que ainda buscam se equilibrar. Que Jesus nos envolva e agora, finalizando a nossa tarefa, que todos possam ficar na paz de Jesus e se defender no silêncio interior. Que a luz esteja nos lares de todos vocês. Gratidão, infinita gratidão por poder ter refletido sobre isso e indo mais um pouquinho mais além. Que essa paz com Setembro Amarelo possa fazer parte da defesa de todos nós, ajudando aquele que não sabe se defender. Minorias não sabem se defender. Então é preciso que a gente tire pessoa da tristeza, que a gente a defenda da tristeza, que a gente a defenda do infortúnio, para que ela possa enxergar a vida, a beleza de Deus nos mostrando esse setembro, que é amarelo pelo sol, que é amarelo pelos ipês, que é amarelo pela luz, que é irradiada pelo amor desta vida. Gratidão por tudo, que Deus abençoe os lares. Sejamos vigilantes. Gratidão, Tavares. Gratidão a todos. E agora, a nossa água já fluidificada pelas nossas palavras e nossa intenção, e o nosso despedir, o nosso ósculo de amor, e beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão, Tavares, que a nossa oportunidade seja restaurada daqui 14 dias com outro capítulo. Que a paz esteja com todos. Gratidão. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.